Amém, meus irmãos? João capítulo 21 e o versículo 15 nos diz assim: assim, pois, tomaram o de jejum. Jesus questionou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-se: Senhor, tu conheces todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Meus irmãos, com este texto, eu fiquei pensando sobre o chamamento que Jesus realizou na vida dos seus discípulos. E quando Jesus assim o fez, Jesus teve por objetivo que os discípulos dessem continuidade no ministério de Jesus. Haja vista que no tempo em que Jesus permeou as terras palestinas, Jesus teve esse objetivo de ensinar os discípulos. Toda a vida de Jesus, enquanto esteve aqui, humanamente dizendo, foi ensinando os discípulos. E observe que a quem Jesus escolheu para ser discípulos de Jesus, não eram pessoas que, num olhar social, benquista diante da sociedade. Pelo contrário, na época de Jesus, as pessoas a quem Jesus escolheu era digno de uma certa desconfiança, mas Jesus os escolheu, como por exemplo Levi, cobrador de impostos. A Bíblia diz que também ele escolheu João, que tinha uma identidade meia difícil de se entender, porque às vezes ele orava a Deus pedindo a Jesus que o abençoasse o povo, colocava a cabeça no peito de Jesus, mas ao mesmo tempo pedia para Jesus derramar fogo do céu e exterminar a todos os samaritanos. Entre eles também Jesus escolheu Pedro, um pescador. A Bíblia diz que Pedro era da região de Betsaida, ali próximo de Cafarnaum, e essa região era uma região de notórios pescadores. E Pedro, com seu irmão, juntamente com João e Tiago, eles eram pescadores. E a Bíblia vai dizer que Jesus escolhe então essas pessoas que tinham muitos problemas, e isso nós encontramos na biografia, nos evangelhos e nos escritos que nos apresentam sobre a vida dos apóstolos. Mas o que me chama a atenção é a escolha que Jesus tivera pela pessoa de Pedro, porque Pedro, ele vai representar de uma forma efetiva a todos nós aqui nesta noite. Todos nós temos uma semelhança com Pedro. Todas as vezes que tenho oportunidade de ler, de estudar, de pesquisar sobre a vida de Pedro, eu acabo me encontrando na vida de Pedro, me vendo na vida de Pedro. Então, quando eu ouço alguém também pregar, ensinar sobre a vida de Pedro, está falando sobre a minha vida. Então, portanto, nesta noite, eu quero vos sintetizar juntamente com vocês, que enquanto eu estiver falando de Pedro, eu vou estar falando de você, de mim, vou estar falando de nós aqui nesta noite. Amém? É importante lembrar
que Jesus escolheu Pedro, não porque ele era um super-herói, não. Jesus escolheu Pedro porque ele tinha suas limitações. Mas Jesus escolheu Pedro para ser o líder dos discípulos, tanto que ele toma essa postura antes e depois do Pentecostes. É ele que vai representar o colegiado apostólico. Muito bem, a vida de Pedro com Jesus começa após o batismo de Jesus. A Bíblia diz que no outro dia, João, o Batista, ele avista Jesus, e quando avista Jesus, ele afirma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante desta afirmação, os discípulos de João deixam de seguir João e passa a seguir a Jesus. André, irmão de Pedro, chega para Pedro, não sei se em casa, mas anuncia a Pedro: Pedro, encontrei o Cristo. A Bíblia diz que essa afirmação fez com que Pedro também quisera conhecer e saber onde estava o Cristo, até porque é um judeu e todo judeu aguardava como aguarda o Messias. Portanto, Jesus se apresenta. A Bíblia diz que então Jesus já está ensinando, está na praia, e Pedro vem de uma pesca frustrada. Pedro vem de uma pesca que não deu resultado algum, está lavando a rede, está preparando a rede para um outro dia de trabalho. Isso já me mostra que Pedro é alguém que ele não é uma pessoa de braços cruzados para a vida. Ele é alguém que está sempre objetivando para o melhor no dia de amanhã. Hoje não deu, mas amanhã é outro dia. Hoje não deu, mas amanhã é uma outra oportunidade. E é isso que Jesus tem para você, meu irmão, minha irmã, uma grandiosa oportunidade. A Bíblia então diz que Jesus se aproxima de Pedro e pede o barco emprestado de Pedro, e usa o barco dele como um púlpito, e começa a pregar, a ensinar. Depois de ensinar, Jesus convida Pedro para ir pescar. Sabendo Jesus como conhece todas as coisas, Pedro não disse a ele, mas Jesus sabia que Pedro havia ido pescar, mas não deu resultado algum. Quem sabe Pedro, diante disso, até poderia imaginar: o mar não está para a pesca. Pregar até que prega bem, ensinar até que ensina bem, mas sobre pesca, pelo jeito, não entende nada. E ele foi com Jesus, e estando, a Bíblia diz, no alto mar, Jesus disse: lançai a rede. Aí Pedro então afirma: Jesus, eu já tentei, eu já lancei a rede, eu já fiz todo o trabalho, mas o mar não está para peixe. É que Pedro não sabia é que aquele que estava no barco com ele é o Senhor Jesus Cristo. E quem é o Senhor Jesus Cristo? A segunda pessoa da Trindade. E foi Jesus lá no começo que disse: haja nas águas todos seres viventes, e as águas produziu todo ser vivente. É Jesus que dá vida onde não tem vida. Pedro, não entendendo, resolveu confiar na palavra de Jesus. Eu não entendo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que ele lançou a rede e veio muitos peixes, que a rede ia se rompendo. Aí Pedro chama outras pessoas para ajudar. A bênção de Deus é assim, é transbordante sobre a tua vida, superabunda você e a sua casa, e a quem você convida é a bênção de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na praia, Pedro percebe o milagre que ocorreu naquele momento, e Jesus parece, segundo o texto, que vai abraçar a Pedro, vai cumprimentar a Pedro, e Pedro diz: não toque em mim, porque eu sou impuro, eu sou um pecador. Já que não é para tocar, Jesus vai embora. Pedro está vendo Jesus indo embora. Aí Pedro tem o barco, que é a empresa dele, a rede, que é o manuseio do sustento da empresa, e tem os peixes, que é o salário dele, e Jesus indo embora. E Pedro tem uma escolha para fazer. A Bíblia diz que Pedro então, ele deixa o barco,
deixa a rede, deixa os peixes e segue a Jesus. Porque Pedro entendeu que Jesus, ele pode dar empresa, ele pode dar o sustento da empresa e ele pode dar o salário da empresa. Jesus pode te conceder todas essas coisas. E Pedro começa então a seguir Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele começa a receber de Jesus os ensinamentos. E Jesus já está pregando há algum tempo, ensinando há algum tempo, curando há algum tempo, e chega um momento que Jesus, ele vai fazer um censo, como a irmã disse aqui que Davi fez um censo. Pedro vai fazer um censo, Jesus, melhor dizendo, vai fazer um censo, mas acerca dele, do que as pessoas estavam dizendo, qual era a visão que as pessoas estavam tendo de Jesus. Então Jesus, ele pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas estão falando do nosso culto por aí? O que as pessoas estão falando da nossa liderança por aí? O que as pessoas estão falando dos nossos ensaios por aí? O que as pessoas estão falando do nosso evangelismo por aí? O que as pessoas estão anunciando sobre nós? E o que me surpreende é que os discípulos, tanto como a multidão, não conhecia Jesus. Porque os discípulos dizem: a multidão estão dizendo por aí que o Senhor é a reencarnação de João Batista, porque foi decapitado. Outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias. Mas Jesus pergunta: mas e vocês que estão no culto aqui comigo, que estão na escola bíblica dominical, que carregam a Bíblia, e vocês que comungam da mesma fé, quem dizem que eu sou? A Bíblia diz que todos se calaram, irmãos, mas Deus tem a sua rica misericórdia. E a Bíblia diz que pela misericórdia o Espírito do Senhor desceu sobre Pedro. E Pedro, pelas divinas revelações, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, é tão preciosa essa revelação que Jesus se maravilhou. Ele ficou feliz com aquela revelação. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás lá nos céus. Oh, glória, aleluia. Irmãos, observa-se que Pedro é alguém que está ligado ao ministério de Jesus, alguém que está atento ao ministério do Senhor Jesus Cristo. E Pedro realmente é esta pessoa, como eu vos disse, que ele foi escolhido, que observe que é Pedro que sempre vai tomar algumas iniciativas para com os discípulos. Uma certa feita Jesus estava pregando, e parece que o culto era de ensino, e Jesus estava pegando também um pouco no culto de ensino. Aí Pedro disse assim: Jesus, o povo está indo embora, a pregação está muito dura, porque o povo achou que hoje ia ser o culto de sabor de mel, mas hoje o negócio está muito complicado. Aí Jesus disse assim: queres ir embora também? Aí Pedro olha para Jesus e diz: para quem iremos nós? Não é ele, é nós, porque ele não fala por ele, ele fala por nós. Por isso que Jesus escolheu ele como líder. Para quem iremos nós? Pois só tu tem a palavra de vida eterna. Não é sempre que no culto você recebe a palavra que gostaria de receber, mas toda palavra que você recebe é apta para a nossa edificação. Seja qual for a palavra vindo do altar pela vida dos pastores, recebe, porque é unção de Deus sobre a tua vida, é azeite de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, este mesmo Pedro, ele revela esse paradoxo de um tempo está
firme, forte, absoluto espiritualmente e ao mesmo tempo fraco, desanimado, descontente, derrotado. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, diante da revelação, Jesus, ele então começa a contar o propósito para que ele veio ao mundo. Porque Jesus não veio ao mundo simplesmente para curar os enfermos. Jesus não veio ao mundo simplesmente para pregar, alguém perceber e falar: nossa, como ele prega maravilhosamente bem. Porque Jesus pregava de uma maneira tão rica que até os seus opositores diziam: de onde vem tamanha sabedoria? Mas Jesus não veio apenas para isso. A Bíblia diz que Jesus anuncia dizendo: acabamos de sair de Jerusalém, fomos praticamente expulsos de lá, porque o povo queria nos matar, mas nós iremos retornar para Jerusalém. E quando lá estiver em Jerusalém, vou ser preso. Aí eu vou ser julgado, e eu vou ser condenado, e após ser condenado eu vou ser crucificado e morto. Mas convenha que eu ressuscite no terceiro dia. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que esse mesmo Pedro, que acompanhava de perto o ministério de Jesus, chama Jesus de canto, porque parece que ele tinha a proximidade, pastor Paulo, intimidade com Jesus, que ele chama Jesus de canto. Para chamar de canto tem que conhecer um pouquinho. Chama Jesus de canto e diz: Jesus, pensa em você, Jesus. Pensa no seu ministério, Jesus. Você está se doando pelo povo e o povo não está nem aí para você. Jesus, se preocupa um pouco mais com a sua vida, Jesus. Jesus, de maneira alguma eu irei permitir. Olha, de maneira alguma eu vou permitir. Olha, se prenderem o Senhor, vai ter que me prender primeiro, viu? Se baterem no Senhor, vai ter que bater. Ó, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te daqui, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você me serve como escândalo. Você não compreende as coisas de Deus, porque o propósito do diabo é que Jesus nem chegasse lá na cruz. E quando na cruz ele chegou, Satanás tentou que ele descesse de qualquer jeito lá da cruz. Os anciões disseram: desça dessa cruz e nós iremos crer em você. A multidão disse: desça dessa cruz e nós iremos saber que você realmente és Deus. O soldado que esbofetearam disse: desça dessa cruz e nós iremos confiar em você. Até o ladrão da esquerda, ele estava lá na esquerda, ele disse: desça da cruz e nós iremos crer em você. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Porque se ele descesse da cruz, você não chegaria nos céus. Se ele descesse da cruz, você não teria um lugar reservado lá nos céus. Se ele descesse da cruz, você não teria certeza de quando lá chegar, receber uma pedrinha branca com o seu novo nome. Se ele descesse da cruz, lá você chegando, você saberia que não iria se assentar com ele junto com os vencedores. Ele não desceu da cruz. Embora que ele tinha todo o poder, porque embora ele estando aqui como homem, ele não perdeu os seus atributos, continuou com seus atributos, mas ele, humanizado lá na cruz, ele preferiu estar lá na cruz. Então a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, ele entende que agora é uma pessoa que Jesus está olhando para ele e está tendo alguns olhares duvidosos. Até os próprios discípulos estão olhando para Pedro. E a Bíblia vai dizer que então, Pedro começa, neste momento, uma queda espiritual. Já caminhamos um pouco e vamos chegar agora, já quase nos dias finais. Ou por que não dizer, os dias próximos da crucificação de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele está lá no cenáculo, lá no
livro de Mateus, capítulo 26, e Jesus ali, ele está anunciando grandes verdades nesta ceia. Haja vista que a ceia que Jesus está realizando ali é uma ceia que vai ficar marcada. É a última, é memorável, e Jesus traz algumas revelações ali naquela ceia. Naquela ceia, Jesus, ele vai dizer assim: olha, essa noite irão ferir o pastor, e as ovelhas irão ficar sem pastor. Não, pastor, tranquilo, tá bom. E irá ferir o pastor. A Bíblia diz que Pedro, lá no versículo 35, ele diz o seguinte: Jesus, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. No livro de Mateus 14, 31, ele diz assim, Pedro dizendo: mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo te negarei. Lá em Lucas 22 e 23, ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Observe a queda de Pedro, que Pedro está se achando forte. Ele achava que era uma rocha, porque quando Jesus o chamou, a Bíblia diz que Jesus chama ele de Simão Cefas, quer dizer uma rocha. E por Jesus chamá-lo de rocha, ele sempre achou que era alguém inabalável. Mas, embora ele sendo uma rocha, o texto, a biografia, a vida, vai apresentar ele como pó, porque Pedro não negou somente a Jesus. Pedro negou o seu nome, Pedro negou o seu apostolado, Pedro negou suas convicções, porque Pedro confiou exageradamente em si mesmo, em vez de ser humilde. Observe então uma autoconfiança em Pedro. Pedro, ele tem uma autoconfiança. Não é pecado algum você confiar em si, mas quando você confia em si e deixa Deus de lado, aí começa um grande declínio, uma grande queda espiritual. Mas não é só isso que aconteceu com o declínio de Pedro, com a queda de Pedro. Também Pedro considerou-se melhor do que os outros. A Bíblia diz lá no livro de Marcos 14, 29, que Pedro disse assim: ainda que todos escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Observe que Pedro não está falando apenas dele. Pedro está dizendo sobre os outros: ainda que todos eles te neguem, eu não te negarei. Pedro está dizendo: Jesus, eu aguento o tranco, eu aguento o rojão. Eu não sou homem de voltar. Eu sou um homem valente. Pedro está dizendo, praticamente Pedro está, numa linguagem bem simples, Pedro está dizendo: eu não sou como eles, porque eles podem voltar, eles podem fraquejar, eles podem cair, mas eu não irei te abandonar. Eu sou melhor do que eles. Eu sou melhor do que eles. E é um perigo, irmãos, irmãs, quando nós temos essa consideração que somos melhores do que os outros. Quando eu escrevi este pedaço, eu lembrei, em uma igreja que eu estava pastor, um jovem chegou para mim, pastor Paulo, e disse assim: pastor, não vou mais fazer parte da mocidade, porque esses jovens aqui não oram, esses jovens aqui não leem a Bíblia, esses jovens aqui não buscam Deus. Aí eu disse assim para ele: então, já que você é mais forte do que eles, ajude eles, ore por eles, abrace eles, porque um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Se você julga que é mais forte do que o seu irmão, que a sua irmã,
ore por ele, irmã. Ore por ela, irmão. Não seja juiz na vida do seu irmão. Não seja juiz na vida da sua irmã. Se você não pode alavancar a vida dele, não seja uma pedra de tropeço também. Seja uma bênção na vida do seu irmão. Seja uma bênção na vida da sua irmã. Observe o declínio de Pedro, que Pedro é alguém que ele se apresenta como alguém que não busca a Deus nas horas decisivas, nas horas que precisa se buscar a Deus. A Bíblia diz que Jesus, embora sendo Deus, ele orava muito. Ele orava todos os instantes da sua vida. Tanto que até os discípulos de João, seguindo João, eles olhavam para Jesus, a forma que ele orava e a forma que ensinava os seus discípulos, e os discípulos de Jesus, melhor dizendo assim, Jesus nos ensina a orar, como o Senhor ora, e como o Senhor ora, e como João também ensinou os discípulos, ensina-nos a orar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele orava tanto, que até no Getsemane ele orou, e ele orou de uma forma tão poderosa, de uma entrega total, que a Bíblia diz que ele teve o seu suor como gotas de sangue. Ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que ali no Getsemane também, quando ele estava indo orar, ele disse aos seus discípulos: vamos orar comigo? Ele convidou os discípulos. Jesus era Deus, mas ele precisou orar. Jesus era Deus, mas ele necessitaria de alguém para que pudesse ajudá-lo em oração. Vamos orar comigo. Aí Jesus vai orar. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Jesus acorda os discípulos e Jesus fala com Pedro: tu não podes vigiar nem sequer 1 hora comigo? Irmãos, Jesus é Deus, mas ele estava sentindo a necessidade de que alguém o ajudasse em oração. Assim acontece com você, assim acontece conosco. Às vezes uma mensagem de alguém, hoje em dia pelo WhatsApp, é muito importante. Estou nessa batalha com você, estou orando por você, e você sabe que você não está sozinho nesta batalha, e você sabe que você não está sozinho nesta peleja. A Bíblia diz, irmãos, que Deus envia anjos para estar contigo nos momentos difíceis da sua vida. Eu creio que Deus envia anjos. Você crê nisso? Eu creio. Irmãos, e não é feio orar pedindo a Deus que envie um anjo para nos ajudar. Se até Jesus teve o auxílio de um anjo, se Jesus, que era Deus, Deus enviou um anjo para confortar Jesus, quanto mais eu e você, que venha muitos, que venha milhares, que nos ajude, que nos socorra e que nos faça caminhar cada dia mais. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que então os discípulos não oraram. E deixa eu dizer uma coisa, aquele momento que Jesus pede para que os discípulos orassem, era um momento crucial, era um momento decisivo, era um momento tão importante de escolha que Jesus estava fazendo, que Jesus vai fazer uma oração, e a oração que Jesus vai fazer é essa: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Olha, Jesus está orando como homem, como humano. Como humano, Jesus está sentindo a agonia da cruz. Jesus está sentindo a dor da cruz. Alguns escritores vão dizer que Jesus estava sentindo o prelúdio do que ele iria passar na cruz. A tristeza de Jesus é que ele, um santo, sem mácula, sem pecado, iria ser entregue nas mãos de pecadores. O Deus iria ser entregue na mão das criaturas. O verdadeiro amor iria ser entregue na mão daqueles que não tinham nenhum amor sequer. Então Jesus, ele precisa de oração.
Jesus até mesmo, ele disse uma certa feita, ele disse a Pedro: olha Pedro, orais para que não cair em tentação, porque o diabo, ele me pediu para se ir andar contigo, ele me pediu a sua alma, ele me pediu para penetrar na sua vida, mas eu não lhe permiti, para que a sua fé não se desvalecesse. Oh, glória a Deus! Irmãos, Jesus, mesmo sabendo quem nós somos, a fragilidade que somos, Jesus, ele nos guarda todo o instante. Glória a Deus! Aleluia! Era a batalha do universo, o destino da humanidade estava sendo decidida e Pedro estava dormindo. Na queda de Pedro, a Bíblia também vai dizer que Pedro é aquele camarada que seguiu Jesus de longe. Ele não seguiu Jesus de perto, ele não teve coragem de estar com Jesus de perto, até porque Pedro também estava com medo enquanto ele estava na casa do sumo sacerdote. Então ele estava de longe, mas mesmo de longe, ele não abandonou Jesus, porque tem crente que é assim. Às vezes nós somos assim, nem queremos estar no culto, nem temos aquela alegria de estar no culto. Às vezes vem milhões de pensamentos: vou, não vou, será que não vou? Mas na hora H toma um banho, se ajeita e vem ao culto. Sabe o que acontece? Eu acredito, aconteceu comigo várias vezes. É nesse culto que Jesus te visita. É neste culto que você ouve a palavra, por mais especial, por mais simples que seja, e você diz: Jesus falou comigo no culto dessa noite. E não tem coisa melhor do que Jesus nos visitar através do teu Espírito e sairmos alimentados do culto. Não tem coisa melhor. E a Bíblia diz que então Pedro é aquele que segue de longe, não quer perder Jesus de vista, mas ele segue de longe. É aquela pessoa que vem ao culto, mas não quer se envolver. Gosta do culto, mas não quer se envolver. Gosta do culto, mas não quer se decidir. Segue de longe. Eu quero lhe convidar hoje a você a chegar mais perto, a vir mais perto de Cristo, a chegar diante do altar, abraçar um compromisso e falar: Jesus, eu não vou seguir o Senhor de longe, eu vou seguir o Senhor é de perto. Glória a Deus. Porque se você aqui decidir seguir a Jesus de perto, pode ter certeza que Jesus vai estar sempre falando de você lá nos céus. Quem segue Jesus de longe é quem geralmente senta na janela na pregação de Paulo. Pode cair, ter um grave acidente. Por isso que é melhor se aproximar de Jesus. Na queda de Pedro, Pedro também se apresenta assentado na roda dos escarnecedores. Está aqui em Lucas 22:54. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava assentado ali na roda daqueles que estavam falando de Jesus, se aquecendo lá na fogueira, uma moça olha para Jesus e diz: você é deles, não é? Aí Pedro diz: não, eu não sou deles. Mas você parece com ele. Não, eu não pareço. Observe que então a Bíblia diz que naquele instante Pedro, ele nega Jesus. Pedro nega Jesus. E naquele instante que Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele. E quando Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Pedro começa a chorar. Ele tem tristeza, ele tem arrependimento, mas ele não pede perdão. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Jesus foi ao encontro de Pedro. Sabe o que aconteceu? Depois da ressurreição, Jesus perdoou Pedro. Vou encerrar aqui com a última palavra.
Judas também traiu Jesus com um beijo. Sabe o que Judas fez? Judas foi buscar o perdão dos homens e não buscou o perdão de Deus. Se enforcou e morreu. Pedro foi buscar o perdão de Jesus e recebeu o perdão e foi abençoado. Jesus tem perdão para a sua vida hoje. Deus te abençoe. Meus irmãos, Jesus tem perdão para a sua vida hoje. Da mesma forma como Jesus restaurou a vida de Pedro, Jesus quer te restaurar nesta noite. Antes da restauração de Pedro, Pedro não ora, Pedro não busca Deus. Mas depois da restauração, eu encontro Pedro orando lá no cenáculo. Eu encontro Pedro cheio do Espírito Santo. Eu encontro Pedro indo para o templo e dizendo: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Depois da ressurreição, eu encontro Pedro lá nas cartas, e quando ele vai escrever sobre Jesus, ele usa muito a palavra maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele entendeu que Jesus era maravilhoso na vida dele. Enquanto ele fracassava, enquanto ele caía, Jesus continuava sendo maravilhoso. Jesus não mudou para com Pedro, porque o caráter de Jesus não altera. O que altera é o nosso. Mas Jesus hoje, ele quer te abençoar como abençoou a vida de Pedro. Quer te restaurar como restaurou a vida de Pedro. Ele quer que você volte como Pedro voltou para ele. Nesta noite eu quero convidar a igreja para colocar sobre os seus pés, com a permissão do nosso pastor. Eu quero convidar você que quer aceitar, já tem uma vida que está aceitando a Jesus antes mesmo de fazer o apelo. Eu quero também franquear a oportunidade a você que está aqui, que quer aceitar a Jesus como Salvador da tua vida. Você que quer se reconciliar nesta noite, você que entendeu que a sua vida é a vida de Pedro, errou, caiu, fraquejou, mas assim como Pedro teve a oportunidade, você está tendo oportunidade nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus não abriu mão de Pedro, ele não abre mão de você. Jesus não desistiu de Pedro, ele não desiste de você. Se você quer Jesus hoje, Jesus ele te quer, Jesus te ama, Jesus ele te aceita. Se alguém entre nós aqui que quer aceitar, reconciliar, voltar para Jesus, fazer uma aliança com Jesus, onde você está, levante uma de suas mãos assim. Você que quer se reconciliar, está ali uma vida também, pastor. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Segunda pessoa que quer Jesus, quer voltar para Jesus, quer se reconciliar, lá na galeria, aqui embaixo. Amém. Alguém para Jesus? Somente a irmã? A irmã levantou a mão, está aceitando? Tá? Amém. Glória a Deus. Pastor, tem o hábito de chamar para frente? Pode? A irmã quer receber uma oração? Vem aqui na frente, a senhora que levantou a mão. Isso. Uma irmã que puder acompanhá-la, pode vir juntamente com ela. Uma irmã. Isso. Está vindo uma irmã que está acompanhando ela também. Isso. Onde está a segunda pessoa para Jesus nesta noite? Que entendeu a voz de Deus e sabe que o seu lugar não é aqui neste mundo, o seu lugar é com Jesus. O seu lugar é nos céus. Sabe que Jesus já preparou um lugar para você lá nos céus. Amém? Vamos orar? Neste momento da oração, eu creio que Jesus, ele curou neste culto, pastor Eduardo. O senhor estava orando aqui, minha esposa estava louvando, e eu senti de Deus em confirmar a cura de algumas vidas aqui nesta noite. E você terá a sua oportunidade de testemunhar e testificar o milagre de Jesus sobre a tua vida. Amém? Vamos orar pela vida da irmã. Estenda suas mãos. Aí você que está também nos ouvindo pela internet, já temos uma vida que aceitou Jesus pela internet. Você que está na sua casa, seja em qualquer local que está recebendo este culto, quer também se reconciliar, quer aceitar, quer voltar, é a sua oportunidade.
aí no chat, você pode também escrever a sua mensagem: estou aceitando, estou voltando, estou reconciliando com Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, como igreja nós oramos pela vida da tua filha e pedimos: receba ela nos céus, ó Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Jesus, perdoa os seus pecados, venha com teu espírito de poder e glória sobre a vida da tua filha, Senhor. Receba ela, ó meu Deus, escreva o teu nome no livro da vida e do Cordeiro. Derrama a unção do teu espírito para que ela venha sempre estar na sua presença, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.